Olá a todos, estamos aqui para o segundo episódio do podcast Data Life. A iniciativa do podcast Data Life é trazer temas, né, ligados à inovação, digitalização, corporativos, saúde mental, ou seja, qualquer tema que esteja relacionado ao mundo de startups, corporativo e que nos auxilie no dia a dia, né? A gente sabe que nosso dia a dia de trabalho e o dia a dia pessoal, né, eles se misturam, então a gente traz temas cada vez mais interessantes e importantes para nossa jornada aí de trabalho e pessoal. Hoje a gente está com o convidado Diogo Guzmão, advogado especialista em compliance, LGPD, contratos e outros temas jurídicos e parceiro da Data Life. Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo, Gustavo. Obrigado pelo convite. Perfeito. Eu peço até, Diogo, para você se apresentar um pouquinho, né? Hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho mais específico relacionado a compliance, LGPD, ou seja, super em voga, a Data Life que trata com dados super sensíveis de diversos clientes e próprios, tem atenção total ligada ao tema, tem o Diogo e o escritório como parceiro para cuidar de todos esses dados e todas as questões jurídicas que envolvem esses dados. E eu peço para o Diogo se apresentar, falar um pouquinho, e hoje o tema vai ser relacionado à compliance, LGPD e tudo que envolve esse assunto que é um pouco novo para muita gente. Vamos lá, Diogo? É um assunto que você sabe que eu sou entusiasta, né? Com certeza. Bom, compliance e LGPD não são novidades, tá? São assuntos já um certo tempo de discussão, de maturação, e lá no escritório a gente já toca há um tempo os dois assuntos, as duas cadeiras. Para me apresentar, eu sou advogado, formado na FRJ, com especialização no IBMEC e na Universidade de Coimbra, sobre compliance, contratos e LGPD. E no escritório eu sou sócio do escritório de Guzmão Santa Cruz Skaletsky e tomo conta exatamente dessas três cadeiras. A gente vem trabalhando já há um tempo, inclusive nossa relação é uma relação já de prestador e de cliente, que a gente tem fazendo uns trabalhos bem bacanas, né? Enfim, com bastante sucesso. E é isso. A gente está enveredando aí por mares bem, lembrando aí do Zé, né? Nadando mares super difíceis, né? Mares que de vez em quando ficam exigindo da gente um pouco mais de paciência, porque bem ou mal, são assuntos, bem ou mal, espinhosos. Perfeito, perfeito. Ainda mais numa sociedade atual, né? Que a gente precisa muito, né? O tema é super em voga e abrange aí diversos cenários. Diogo, explica um pouquinho para o público o que é compliance, perfeito? O que engloba o compliance, qual é a ideia do compliance e o momento do compliance no Brasil. Se você puder dar um panorama para quem é da área e para quem não é da área, para que fique bem claro para a nossa audiência. Perfeito. Compliance é uma palavra em inglês, né, que significa, de uma maneira geral, cumprimento de norma. Então, só com essa definição já dá para ter uma ideia, né, do que seria a área do direito, né, chamada compliance. Conformidade também é outra expressão que define bem o que é o compliance. Agora, eu tenho a opinião de que existem duas vertentes muito claras aí e que se complementam, tá, Gustavo? Primeiro, que compliance tem uma ligação muito forte com corrupção, ok? A lei anticorrupção brasileira, enfim, as leis anticorrupção de vários países, né, Estados Unidos e Europa, os principais, trouxeram essa matéria, essa cadeira, tá? Mas, inicialmente, você tem sempre uma ligação muito forte com a questão da corrupção. Só que o assunto se desenvolveu, tá? O assunto se desenvolveu e cumprimento de norma, e cumprimento e conformidade passou a ser também importante para outras situações, né? Hoje em dia, um programa de compliance bem feito, ele também engloba assédio sexual, assédio moral, meio ambiente. Né? Meio ambiente, por exemplo, se fala muito pouco de compliance em meio ambiente, mas a gente teve casos recentes que mostram como se
como se deve exigir compliance dentro das empresas, também com o meio ambiente. Inclusive, que o meio ambiente traz uma questão de criminal também. Então, de modo geral, tá, compliance é a área do direito que estuda o cumprimento de normas, tá, com bastante ênfase em anticorrupção, tá, mas também com conformidade em outras leis. Perfeito. Ficou claro. Uhum. Eu peço um pouquinho para você falar um pouquinho como o Brasil está nesse cenário, né? A gente está cada vez mais importante. Bom, é um assunto que o Brasil não ficou para trás. A gente tem uma década, talvez, ou duas, em relação aos países desenvolvidos no assunto, tá? Mas que é bem menos do que vários outros assuntos que o Brasil ficou, talvez, um século atrás, né, em relação à legislação. Mas, claro que a gente não pode deixar de falar que a Operação Lava Jato foi uma operação que foi um divisor de águas na questão compliance. Só que não apareceu ali. Tá? Eu mesmo, na minha trajetória, eu comecei a trabalhar com compliance em 2008, ali, quando houve meu primeiro contato com a questão com o cliente, com a questão de cartel. Tá? Era uma situação de cartel no mercado de cimento e de materiais de construção, e que o cartel era o crime, né, de cartelização, era o assunto que trouxe dentro do compliance o estudo, e daí para frente eu passei a ter mais contato com a matéria. Agora, várias outras operações anteriores à Lava Jato foram importantíssimas, tá? E eu não vou listar aqui, eu tenho até num artigo meu que eu listo todas as operações, mas existem operações que foram bem conhecidas e que já trouxeram importância no assunto. Então, o Brasil hoje, como é que ele está? O Brasil, eu acho que está numa transição, numa mudança, tá? Uma mudança de mentalidade. Tá? A Operação Lava Jato, depois de Zelote, depois de várias outras, trouxe uma necessidade de mudança de mentalidade, uma necessidade de mudança de mentalidade e também de postura em relação às gerações. Eu costumo falar isso. Tá? Uma geração, eu acho que as grandes mudanças na vida jurídica, ela se dá de geração para geração. Então, o que para a gente, na nossa geração, foi metade num ambiente de muita paciência com a impunidade, muita paciência com a corrupção, hoje a gente já vive um ambiente de zero tolerância, zero aceitação. Né? Isso é muito bom, né? Exatamente. Agora, a geração que vem abaixo da nossa já vai ter vivido um ambiente de tolerância zero. Que legal. Né? Então, eu acho que é por aí. É por aí. A mudança de mentalidade, a transição, pega muito nessa questão. Perfeito, muito bom. Você citou seus artigos, tá? Depois eu peço para a equipe colocar aqui, muito importante, tá? Com cases e tudo mais. Perfeito. E você falou de cartel, né? Tentando aqui fazer um paralelo, às vezes gerações anteriores poderiam pensar, mas isso pode, né? A lei fala, mas não é bem assim. Hoje não há espaço para isso, né? Nada pode. O que pode está na norma. E isso é importante que o país, né, e a mentalidade e isso de geração que você trouxe é legal que está indo para esse lado, né? Exatamente. E uma consequência desse pensamento foi em 2013 a promulgação da Lei Anticorrupção Brasileira. Aí você pensa assim, poxa, mas foi necessário uma lei específica anticorrupção. Uma lei para falar que não pode fazer o óbvio. Exatamente. Ou seja, era uma questão de maturação, né? Perfeito. E o ambiente estava tão pesado em relação a isso que foi necessário se editar uma lei onde você regulamenta a relação das empresas privadas com os entes governamentais, tá? Não só as empresas, como os órgãos governamentais. Então, foi esse pensamento que gerou não só a lei,
como os dois decretos, um decreto de 2015 que regulamenta a lei e agora um de 2022 que atualiza essa regulamentação da lei de 2013. A lei acabou de fazer 10 anos, ano passado, houve uma série de eventos, né, pelos 10 anos da lei, e analisando a evolução de como isso tudo aconteceu, mas o importante eu acho que é o seguinte, muita gente fala que houve um esvaziamento, né, da forma que foi terminada a Operação Lava Jato, mas eu acredito que não. Eu acredito que ainda existe essa tendência à integridade, né? Essa mudança de mentalidade em relação à integridade, eu acho que está constante, está acontecendo, e as empresas, depois de terem seus programas de compliance definidos, implementados, elas puxam a sociedade de uma certa maneira. Com certeza. Né? E eu entro até um exemplo interessante de que hoje você tem alguns motivos para que você tenha um programa de compliance. E um deles, talvez o principal, é que se tornou uma exigência comercial. Né? A reputação de uma empresa ela é importantíssima para uma outra empresa contratá-la. Então, hoje, nos programas de compliance mais complexos, que são Petrobras, Camargo Correia, enfim, das grandes empreiteiras, das empresas de energia, das grandes empresas brasileiras, elas já exigem do teu fornecedor, do fornecedor delas, um programa efetivo de compliance. Ou seja, eu tenho o meu, mas para trabalhar comigo, você tem que ter o teu. Isso é muito bacana, isso traz uma mensagem muito forte. Para o mercado. Para o mercado, exatamente. Não, perfeito, excelente. Você até adiantou aqui a minha próxima pergunta. Exatamente, as grandes corporações, a gente sabe, né, que já tem um departamento jurídico, dentro do departamento deve ter uma área de compliance, quase todos, tudo mais. E explica um pouquinho melhor, a gente que está aqui falando, né, o podcast da Data Life, ligado a startups, estamos no WeWork, aqui onde tem diversas startups. Por que uma startup, uma empresa menor, tem que ter um programa de compliance sim também? Igual você fez o nosso programa, né, da Data Life, você já abordou um pouquinho, mas explica um pouquinho a importância dela ter, ou seja, não é uma coisa só de empresa grande, compliance é de fornecedor, não interessa o tamanho dele e tudo mais. Exatamente, o tamanho da empresa pouco importa, Gustavo. As intenções da empresa é o que importa, tá? Existem vários motivos para você implementar um projeto de compliance. O principal deles é porque integridade. Integridade tem que ser a palavra de ordem, hoje em dia, nas corporações. Tá? E reputação. Reputação é outra palavra, expressão muito importante para isso. Agora, a questão comercial também não fica atrás, como eu falei, né? Você tem, para explicar para os espectadores, enfim, para o pessoal que está assistindo, essa questão comercial, que às vezes fica difícil de entender. Você, para assinar um contrato, depois de vencer um bid, vencer uma concorrência, você está sendo exigido de envio de documentos que demonstrem que você tem um programa de compliance efetivo. Até falando, Diogo, não só na assinatura, nós da Data Life já participamos de concorrências que um dos tópicos era inserir o nosso programa de compliance. Perfeito. Se não inserisse, nem da concorrência participaria. Nem participaria, estaria eliminado. Então você tem, por favor, subir aqui e fazer o upload do seu programa de compliance. Perfeito. São as empresas se adiantando, porque sabem que no programa de compliance dela exige que ela só contrate empresas com projetos efetivos, ela já pede para você se candidatar àquela concorrência os documentos que ela vai exigir quando assinar o contrato, para não perder tempo também. Imagina, né? ela aprova uma empresa que depois não cumpre o programa. E não cumpre o programa. Então, essa exigência comercial ela é muito bacana e mostra que não tem tamanho. Né? Você pode ser uma startup ou pode ser uma mega empresa fornecedora de serviço ou de bens que elas vão te exigir um programa de compliance. Muito legal que está andando para essa linha. Agora, perfeito. Quem está nos assistindo aqui, com certeza, temos espectadores de grandes empresas, de startups, de quem está empreendendo agora, ou seja, de todos os tamanhos.
o que que é um programa de compliance, entendeu? Então tem pessoas que devem ter, meu Deus, o que que é? Eu tô perdido, eu vou ter que fazer um programa enorme, é isso? Existe tamanhos, médio, pequeno, médio, grande. Explica pra gente qual é a complexidade, o que que é isso e qual o primeiro passo para uma empresa ter um programa de compliance. Perfeito. Existem vários tipos de programas de compliance, tá? Vários tamanhos também e várias complexidades, tá? Claro que um programa de compliance para a Data Life não vai ser igual ao programa de compliance da Petrobras, né? Hoje a Petrobras tem um departamento todo, o programa dela foi desenvolvido por uma equipe gigantesca de advogados, tá? E obviamente as necessidades de cada empresa se colocam, tá? Por exemplo, eu tenho clientes que já me procuraram para implementar um programa de compliance por causa de desvios de conduta internos. E tem outros, como a Data Life, que me procuraram por questões de contrato, né? Questões de exigência contratual, e depois vocês se inteiraram e desenvolveram um programa. A gente desenvolveu juntos um programa de integridade dentro da Data Life. Então, existem vários níveis. Tá? Lá no escritório, eu costumo dividir em 3, tá? Um programa básico, um programa intermediário e um programa avançado. Tá? O programa básico, obviamente, um está totalmente inserido no outro, tá? O maior simplesmente tem mais coisas, né? Um vai complementando o outro, aumentando o número de produtos e de trabalhos. Né? Então, assim, basicamente, porque eu acho que a gente está aqui falando de startup, então acho que a gente podia dar o exemplo da startup. Um programa de compliance de uma startup, eu acredito, tá, que ele deva se lançar da seguinte forma. Primeiro, obviamente, entender a necessidade da startup, que cada startup tem também tem a sua demanda, mas o programa ela começa com uma série de documentos, tá, de políticas, né? Você tem um principal documento, que é o código de ética da empresa, né? A empresa ela começa com um código de ética, em paralelo uma política anticorrupção, né? Esses são documentos escritos e bem específicos em cada situação da empresa. E pode ter uma série de documentos, dependendo da complexidade que se deseja, tá? Passando por política de consequências, né? Quando você tem um problema de integridade dentro da empresa, o que acontece com aquele empregado, né? Você tem a política de brindes e de presentes, né, que está muito em voga agora, depois da questão presidencial, entendeu? O que você pode ganhar de presente, de brinde, e como lidar com esses presentes e brindes para que não sejam para que não configure uma troca de favor ou até realmente de compra do funcionário, né, de propina. Então, passando também por a política de doações, enfim, tem uma série de documentos que você pode gerar. Além disso, é muito importante, ao meu ver, uma criação de um comitê, tá? Um comitê de compliance interno. Tá? A gente lá também ajuda a criação desse comitê e ter um compliance officer, né? Uma pessoa que é responsável na empresa por responder e por, enfim, ter o assunto na sua mesa, né, para qualquer necessidade. E aí pode ser um terceiro ou pode ser um empregado da empresa. Tá? E aí, além disso, você tem também treinamentos, que é muito importante, né? Você ter um desenvolvimento da cultura de integridade dentro de uma empresa, é essencial. E além de alguns outros produtos de compliance, é isso. E aí eu chego, na minha opinião, que é o coração de um programa de compliance, que para mim é o canal de denúncia. Tá? O canal de denúncia é onde você vai começar a ter as informações necessárias para tomar suas medidas, ok? O canal de denúncia ela pode ser por telefone, pode ser pelo seu site ou pode ser por e-mail. Né? E pode ser uma caixinha também, numa área operacional pode ter. E esse canal de denúncia, porque às vezes o empregado fica com medo de fazer denúncia, né? Meu chefe vai saber. Qual é o modelo ideal? É ir para
para um auditor externo? Ir para uma diretoria separada? Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, a Data Life trabalha em grandes empreendimentos, né, onde você chega a ter 2.000 profissionais no pico da obra. Você tem uma caixinha ali, como é que ele se sente tranquilo de falar alguma coisa que ele viu ali? Isso é uma questão muito interessante, Gustavo. Para começo de conversa, você tem um canal de denúncia, você tem que desenvolver um canal que possibilite ao denunciante ser anônimo. Né? A denúncia anônima é essencial. Assim como a caixinha, eu sempre oriento a não ser só uma caixinha de denúncia, ser uma caixinha de denúncia, de sugestões e de reclamações. Quem estiver colocando alguma coisa ali, pode estar colocando qualquer tipo de informação. Pode ter de alguém positiva relacionada ao compliance. Exatamente. Isso, ou uma sugestão qualquer. Então, quer dizer, quem vai abrir aquilo ali, seja do departamento pessoal ou compliance officer, enfim, vai receber ali informações diversas, mas que já gera um anonimato. Né? Quem está vendo não sabe o que a pessoa está colocando. Enfim, o importante é que tenha uma possibilidade de você se identificar ou se manter anônimo. Tá? Aí você me perguntou outra coisa que eu esqueci agora, mas daqui a pouquinho eu lembro. Enfim, e como é que funciona isso? Muitas vezes a denúncia ela é recebida. Lembrei. Externo ou interno? Externo ou interno. Vai para a área jurídica aqui da empresa ou vai para alguém externo que vai tratar? Isso, cada cliente tem uma postura diferente, um desejo diferente. Por exemplo, eu sempre recomendo que seja um terceiro. Por quê? Para causar uma impessoalidade. Tá? Primeiro, porque as pessoas dentro da empresa se conhecem. Né? Existe um constrangimento natural de uma informação cair no conhecimento de um companheiro de trabalho. De um companheiro que já está ali dentro. Exatamente. Além de esse companheiro poder também estar envolvido no caso. Né? Então tem uma questão que... Todo cenário tem que ser visto. Por exemplo, se cai para um diretor analisar, quem disse que esse diretor não pode ser alvo? Né? De uma investigação, alguém da equipe dele e tal. Então eu sempre recomendo que seja terceiro. Porém, quando você contrata um terceiro, você traz o terceiro para dentro dos seus problemas. É verdade. Né? Por mais que exista aí uma responsabilidade de sigilo, né, provavelmente no contrato de prestação de serviço vai ter uma cláusula de confidencialidade e tal, mas nós estamos falando de seres humanos, né, de behavior, de comportamento. Então, tem empresas que não querem dividir os seus problemas sérios, né? Com terceiros, exatamente. Por exemplo, eu tive um cliente que preferiu montar um departamento de recebimento de denúncias, de investigação, treinar seus funcionários, gastar com isso, do que contratar uma empresa especializada. Tá? E a gente tem empresas hoje no Brasil muito boas, com know-how, e grandes empresas, com know-how para sustentar qualquer tipo de tamanho de canal de denúncia. E aí o interessante é o seguinte, a pessoa que recebe, Gustavo, a denúncia, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque principalmente o canal, como qualquer outra coisa na vida, ele tem que estar preparado também para retaliações, para o uso indevido. Sim. Infelizmente, né, as pessoas também usam o canal de maneira a se vingar. Né? Sim. De maneira a retaliar alguma situação. Não adianta criar o canal e você não conseguir atender a demanda que vai chegar ali. Que vai chegar muita coisa diferente. Né? Além de assuntos espinhosos, que a pessoa tem que estar preparada para receber, ela tem que também estar preparada para identificar uma situação que não é verdadeira. Perfeito. Né? E isso é essencial. Então, por isso que eu acho que é sempre importante colocar na mão esse atendimento na mão de especialistas. Claro. Tá? Agora, se você treinar, se você desenvolver os teus funcionários para isso, também pode fazer, claro. Perfeito. Né? As pessoas são capazes de se desenvolverem para esse ponto. Inclusive, você pode buscar no mercado. Né? Claro. Se usa muito no recebimento dessas denúncias psicólogos.
Sim, psicólogos, sim. que vão identificar na voz, na conversa, se aquilo ali realmente procede, se não procede. Muitas vezes ali já identificam que é retaliação, às vezes sabe fazer a pergunta certa para captar, inclusive, mais informações para facilitar a investigação. Claro. Porque ali começa uma investigação. Ou você recebeu por e-mail, ou através do seu portal, ou através de telefone. E dali vai ser o pontapé inicial para o início das investigações. Não, ninguém como é que se diz, culpado, desde que seja julgado. Exatamente. Claro, é apenas um canal. Uhum. Então, concluindo aqui, Diogo, há diversos formatos, né? Então, uma startup menor, até como a Data Life era lá atrás e começou com o seu programa de compliance, toda empresa pode ter um programa de compliance, não é uma coisa de outro mundo, e deve, né? Toda empresa deve ter um programa de compliance. Não só pela questão contratual, mas também pela questão de integridade. Tá? Quando você implementa um canal, um programa de compliance, você também manda uma mensagem para a empresa. Né? A empresa está dizendo o seguinte... Internamente. Né? Internamente. A empresa está dizendo o seguinte, olha, eu estou preocupado com esse assunto e não tolero desvios de integridade, desvios éticos. Muitas vezes, como tem no canal, por exemplo, da Data Life, tem lá as opções para você escolher. Sim, né? Claro. O assédio moral está muito em voga, o assédio sexual está muito em voga. Né? Então, a gente precisa mostrar para o mercado de que não tem tamanho de empresa, não tem tamanho. Definição para a implementação. E eu vou aproveitar o tema, e não tem tamanho de desvio. Desvio é desvio. Exatamente. Mas isso pode? Não pode. Mas corrupção é muito ou pouco. Não, corrupção é corrupção. Assédio moral leve ou não é? Não, exatamente. Muito legal. Diogo, agora, o bom de não ser especialista no assunto é que eu pergunto, e se eu tiver equivocado, você me corrija. Tem uma lei, né, que eu não vou saber o número de cabeça, por isso que eu estou comentando, que está estipulando, porque você falou de canal de denúncia agora, né? Existe uma lei agora, explica melhor, que estipula que toda empresa que possui CIPA, não é isso? Qualquer empresa tem CIPA, tem que ter um canal de denúncia efetivo. Explica isso, faz sentido? Falei correto? E explica, por favor, para a nossa plateia, né? Com mais detalhes, porque eu tenho aqui, com certeza, muitos empreendedores, muitas startups, muitas empresas maiores que talvez não esteja atento com essa nova regulamentação. Isso, exatamente. É uma lei que de cunho trabalhista, tá? De 2022, que deu 180 dias de vacatio legis, que é o tempo para as empresas se adaptarem a ela. Então, 2022, 180 dias. 180 dias, aí caiu em março de 2023, Perfeito. O início da vigência dela. Então, aí em março agora, a gente vai completar um ano da vigência da lei, e as empresas que não estiverem adaptadas a ela estão correndo risco já há quase um ano. Tá? Então, que ela diz dessa lei? Só um segundo, colocar depois o link da lei aqui, da sua equipe, porque é importante. É a lei que determina o emprega mais mulheres. Tá? Basicamente, o emprega mais mulheres é uma lei que tenta trazer um tratamento igualitário entre homens e mulheres dentro de uma empresa. Tá? Agora, o que dentro do compliance, né, além das questões de assédio sexual e tal, uma questão super importante foi o que você falou, é que ela passa a exigir que qualquer empresa que tenha CIPA, né, que é aquela comissão interna de prevenção de acidente, tenha um canal de denúncia. Então, o canal de denúncia, que antes era uma exigência interna das empresas, passa a ser, para as empresas com CIPA, exigência legal. Então, quem não tiver já está propensa a receber um auto de infração do Ministério do Trabalho, enfim, e está correndo risco. Risco de quê? De multas? Inicialmente, de terminar a operação? Desculpa. Inicialmente de multa, mas dependendo da complexidade, dependendo da insistência em não cumprir, o Ministério Público do Trabalho pode vir até abrir um inquérito civil público, e isso virá uma necessidade de assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, ou até a empresa vir a ser condenada numa ação civil pública, enfim, uma indenização, enfim, e
As coisas podem se... Pode ficar grave. Pode ficar grave. Começa com uma multa, que é uma Que já é grave, né? Hoje em dia, quem está podendo pagar multa e ter o nome ali também já... Exatamente. Você, quando paga uma auto-infração, você ficou já caracterizado que você descumpriu. Então, obviamente, você pode se defender do auto de infração, mas ser condenado, exatamente. Então, uma empresa pequena, vamos supor, de reparos, né, que vai a campo, né, a Data Life, como você sabe, trabalha em grandes empreendimentos, uma contratada de reparos de alguma coisa, com 10 funcionários que tem uma CIPA, tem que ter. Tem que ter. Não importa o tamanho, não tem que... Não importa o tamanho. A CIPA é a condição para que tenha o canal de denúncia. E é uma lei muito interessante, uma lei moderna, tá? que, como eu falei, que tenta trazer um tratamento igualitário entre homens e mulheres nas condições de contratação. Diogo, me tira uma dúvida, fiquei curioso. Por que a lei aborda empresa que tem CIPA tem que ter canal de denúncia? Na verdade, por mim, toda empresa tem que ter canal de denúncia, né? Mas vamos lá. Por que a lei fala tem CIPA, tem que ter canal de denúncia? Gustavo, por algumas razões, tá? Mas a principal delas que eu vejo é que a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, como o próprio nome diz, é de prevenção. E quando você tem informações vindas de denúncias, de informações que muitas vezes a empresa não está sabendo, e aí aquelas pessoas que lidam diretamente com o assunto sabem, você consegue se prevenir melhor. Né? Você tem informações dadas através de denúncias, provavelmente anônimas, e você consegue prevenir acidentes, tá? Tem outras razões, mas esse é o principal. Perfeito. Exatamente, né? Na verdade, o acidente é para ser evitado, não é para acontecer e ser investigado, Exatamente. né? É muito legal que vem totalmente alinhado com o posicionamento da Data Life. A Data Life, quando analisa documentos de segurança do trabalho, tem uma plataforma que faz toda a gestão disso, não é para punir quem não tem um certificado. Na verdade, é para prevenir acidente. É para que todo mundo que esteja em campo esteja habilitado direitinho, com conhecimento, para a gente evitar que qualquer incidente ocorra, né? Na verdade, quando você evita um incidente, você evita um futuro possível acidente. E a CIPA e a denúncia, com certeza, está na mesma onda, exatamente, né? O espírito é exatamente o mesmo. O espírito é perfeitamente o mesmo. Perfeito. É muito bom, porque as regulamentações não são só para punir, né? Na verdade, é para prevenir. Prevenir, exatamente. Perfeito. Diogo, aqui a gente tem assunto para ficar o dia inteiro, né? Vamos lá, que a gente tem mais pauta por aqui. E a Lei Geral de Proteção de Dados dentro disso, né? A Data Life, por exemplo, como o nome diz, dados. Nós lidamos com diversos dados das empresas que confiam esses dados a nós de uma forma totalmente confidencial e com responsabilidade, ou seja, e existem dados espalhados em diversos processos, diversas outras empresas, onde todo mundo tem que tomar muito cuidado com esses dados e seguir as normas e as regulamentações. Poderia falar um pouquinho mais desse tema, se ele tem relação com compliance, ou seja, dar um panorama para quem está assistindo? Perfeito, Gustavo. Bom, a proteção de dados pessoais é um assunto que a gente não pode fugir, é um assunto de uma importância ímpar hoje em dia na sociedade. Todo mundo lida com dados hoje em dia, não só as empresas, tá? Nós lidamos, as empresas pequenas, as empresas grandes, os órgãos governamentais, as empresas públicas, então todo mundo está tratando dados hoje em dia. Tá? Então, aquilo que eu te falei, que o compliance, no Brasil, ele ficou um pouco atrasado em relação ao mundo, mas muito menos do que outros assuntos, o LGPD, menos ainda. Tá? A gente tem a diferença para a GDPR, que é a lei europeia, que é a grande referência mundial, de 2 anos só. Então, a nossa lei, que é baseada na deles, muito parecida com as peculiaridades brasileiras, ela tem 2 anos de diferença só. A nossa lei é de 2018, tá? Que ela entrou em vigor, na verdade, ela foi publicada em 2018, com uma vacatio legis, que chama, né? Que é o tempo de adaptação da sociedade para ela, de 1 ano. Só que quando chegou esse 1 ano, o assunto estava tão ainda incipiente que o Congresso decidiu adiar mais 1 ano. Tá? Então, lá em 2020,
que a lei entrou em vigor de fato, mas que ainda não estava madura o suficiente, ela entrou em vigor sem as punições, ok? Com 1 ano de suspensão das punições. Mas várias outras questões da lei entraram em vigor, como, por exemplo, a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, quer dizer, o assunto é tão importante que foi criada uma agência específica, como tem a ANP A de ANP, petróleo, a a ANEL de energia Anatel, elétrica, a a ANA. Anatel, Excelente. a Anvisa, enfim. É um assunto que realmente é de uma importância ímpar. Tá? Então, inicialmente é isso, ok? Aí eu entro num ponto que, lembrando da sua pergunta no assunto anterior, né, qual é a ligação do compliance com a LGPD? Bom, tem profissionais que entendem que a LGPD está dentro de um programa de compliance, né? Porque também é. Né? Você tem uma lei super específica e que você tem que cumprir, porque senão você está propenso a receber punições da agência que é fiscalizadora. Né? Então, tem empresas, enfim, profissionais que acham que é um caso à parte, um assunto à parte. E tudo bem, eu acho que não tem diferença nenhuma. O importante é dar atenção ao assunto, Exatamente. né? O Não importante é fechar os tratá-lo olhos. da maneira certa, encará-lo com seriedade e com urgência, inclusive. Nesse assunto, Gustavo, eu acho que a sociedade está atrasada. Tá? A gente está levando um tempo muito grande para realmente ver que o assunto tem um peso, o devido peso. Tá? As grandes empresas já viram isso há muito tempo. Inclusive, eu tive contato com o assunto ainda quando era GDPR na Europa, porque na época eu lidava com um cliente que era europeu, e aí o assunto, já daquela época, já tinha contato. E as empresas grandes também já faziam isso, sabendo que isso ia também vir para o Brasil. Né? Agora, as pequenas, as menores, elas acham muitas vezes que a proteção de dados é para empresas grandes, que é para empresas que só lidam com dados. Mas isso não é verdade. Você pega uma empresa de limpeza e segurança, né, que não lida com dado como uma Data Life lida com dado, né, no seu core business. Ela não. Mas ela tem informações dos funcionários, ela tem informações em currículos que são enviados, ela tem informações de fornecedores, sempre dados pessoais, tá? Não dados empresariais, dados corporativos, não. Sempre pessoais. Mas ela possui muitos dados. Tem o CPF dos funcionários, Isso tem aí, o valor endereço. do salário, tem um histórico de doenças, Exatamente. tem a carteira de trabalho. Então, um fornecedor pequeno, uma empresa pequena, tem dados pessoais. Exatamente. Ela trata que cuidados, porque aqui a gente tem né, nos nossos espectadores, aqui com certeza pessoas de empresas grandes, né, que tem departamento, mas tem empresas menores, startups, que é muito nosso público, que está ali cheio de dados pessoais como CPF. O que ele tem que fazer? Qual a preocupação? Diogo, que a gente vê muito aí o pessoal transitar em e-mails, esses dados, no Drive da empresa, no WhatsApp. Fala um pouquinho de como uma empresa menor tem que estar atenta a isso. Perfeito. Ó, a NPD, ela determinou, fez, acho que de forma muito inteligente, um programa simplificado, tá, para empresas menores. Como mesma coisa que acontece no compliance, o programa de LGPD da Data Life não vai ser igual a da Google. Entendeu? Cada um com seu tamanho, com sua complexidade. Então, a NPD, ela desenvolveu uma sugestão de programa simplificado para certo tipo de empresa, as empresas as empresas menos complexas na questão de produção de dados, tá? E principalmente aquelas que, independente do tamanho, as que lidam com dados sensíveis, ela pode ser uma startup, mas ela já vai ter que ter um programa mais complexo, não vai poder fazer o simplificado, tá? Então, é por aí. Eu acho que as empresas, todas elas, como a gente falou, elas lidam com dados, elas precisam encarar a lei da seguinte forma, fazendo uma analogia com o direito tributário, por exemplo. O direito tributário tem uma obrigação principal, que é o recolhimento do tributo. E tem umas obrigações acessórias, que é a
forma que você vai recolher aquele tributo ou guardar os seus documentos. Tá? Perfeito. Ambos, tanto o principal quanto os acessórios, você está submetido a uma possibilidade de auto de infração, no caso, uma fiscalização. Tá? Se a fiscalização vem e você não está não está tratando suas obrigações acessórias da forma correta, não só ela está preocupada no recolhimento do tributo, mas você tem que estar tratando aquelas obrigações acessórias da maneira correta. Isso acontece na LGPD. Tá? A LGPD ela tem como objeto principal o não vazamento de dados. O não vazamento de dados. Ela quer proteger que os dados pessoais das pessoas não vazem. Que eles sejam mantidos naquela forma ali, de maneira sigilosa e utilizada pela empresa de maneira responsável. Só que a lei traz também obrigações acessórias de como você tem que lidar com aqueles dados. Então, o que as empresas menores não sabem, quer dizer, deveriam procurar saber e encarar com responsabilidade, é que a forma que você também lida com os dados, ela é uma obrigação. Não é só não vazar, né? O que você faz com esses dados? Exatamente. Você usa para outra coisa que não está autorizada? Seria isso? É consentimento. A palavra consentimento. Você está lidando com aquele... tratando, né? Que a gente chama o tratamento de dados, que é como a lei determina, que pode ser uma série de ações, né? Deletar, transferir... Tornar impessoal, não tem alguma coisa nessa linha? Tem vários verbos, várias ações que resumidamente, tratar os dados. Então, por exemplo, a lei determina que você não mantenha dados que você não precisa. Interessante. Você delete. Então, num programa de LGPD, você vai ter uma política de manutenção de dados. Quais são os dados que você tem que manter na empresa? Os que não tem, tem que deletar. De quanto em quanto tempo, como é que isso vai ser feito. A fiscalização que chegar, ela vai querer saber como é que você lida com essa obrigação acessória que a lei determinou, de que você não pode manter os dados que você não usa. Por que você está com esse dado aqui se não é o teu core business, você não precisa? Exatamente. E aí você vai ter que mostrar para ela, eu só estou mantendo por causa disso. Durante um ano vai ser deletado, ou seja, você mostrar um planejamento, uma regra. Você tem que mostrar um critério. É que muita gente associa a não vazar, acabou. Não. É como você guarda, o que você faz, como é que você... Isso. Outra coisa... Mudando um pouquinho, né? Mas é bem pouco, eu acho. Né? Eu falei da palavra vazar o dado. Vazar não é só um hacker que vai entrar no seu servidor e pegar. Como é que você garante que seu funcionário não está copiando, colando e enviando? Exatamente. Como é que você garante que o funcionário não vai almoçar e deixa o laptop logado num cowork? Exatamente. Engloba isso tudo. Fala um pouquinho desses casos mais simples, por favor, porque como eu já falei, a gente tem aqui empresas de todo tamanho, empreendedores, conta cases assim menores também para algo interessante. É bem simples. Isso tem na sua política de privacidade, né, que você vai desenvolver junto com o seu advogado. Você vai determinar as regras de como os funcionários vão se portar agora também com os dados. Então, esses documentos escritos servem até como uma referência para saber como é que a gente vai lidar, por exemplo. O funcionário assina, né? Ou seja, ele está comprometido com aquilo ali. E cabe à empresa também, claro, gerar e fazer treinamentos, né? Treinamentos muito bem feitos e ter um departamento, assim como o do compliance, ter um comitê de LGPD, de ter o DPO, que chama, né? O Data Protection Officer, uma pessoa que nas empresas grandes vai ser uma pessoa, pode ser terceiro ou pode ser funcionário, mas nas empresas pequenas tem que ter uma pessoa também de referência. Ela pode acumular funções, mas ela tem que ser uma referência para que algum funcionário tem uma dúvida, para tirar com ela. Aí, se ele não souber, vai marcar uma reunião com o advogado externo. Enfim, mas é por aí. Eu acho que principalmente os treinamentos, Gustavo. Os treinamentos são essenciais para essa questão. Que também não é só assinar um termo que pronto o profissional sabe, né? É o dia a dia, treinamento, e aí entra a comunicação interna, cada empresa tem, muitas aí não dão tanta atenção a isso, mas isso é essencial. E a comunicação interna tem uma importância enorme nessa questão, porque, por exemplo,
a empresa ela tem que se proteger também, de certa forma, a possibilidade de fiscalização. Então, ela tem que não só treinar e relembrar cada funcionário, como ela também tem que guardar as evidências que fez isso. Claro. Para um dia que cause uma investigação, você ter que mostrar, olha aqui como eu treinei. Uma auditoria. Olha aqui como exatamente, uma auditoria da NPD, uma fiscalização, ela poder mostrar. Então aqui a gente brinca, a gente fala o seguinte: não adianta só ser correto, tem que parecer ser correto também. E guardar as evidências. Guardar as evidências. Tem que ter evidências, excelente, ainda mais quando a gente está falando num tema. Tem outro, só dentro desse tema, até para finalizar, ou se você vê algo que a gente está esquecendo, por favor, complemente. E se acontecer? Vamos lá. Estou aqui, né? A gente sempre sabe. Vazou um dado. Pronto. Tá preso? O que acontece? Não, também. Eu imagino que tem atitudes a ser tomadas. Imagino não, eu sei, mas gostaria que você abordasse, né? Vazou, aconteceu. Todo mundo está num risco de algo acontecer. Se acontecer, como é que funciona? Como é que funciona? É mais ou menos o mesmo caminho, tá? Existe um dos principais documentos, um dos principais políticas dentro do programa é a política de vazamento de dados. É o que fazer. É um tópico dentro. É um tópico, ou até, dependendo da importância que a empresa queira dar, um documento só disso. Só disso. Tá? De como a empresa vai se portar no caso de um vazamento de dados. Tá? E a empresa que não tiver esse documento, esse treinamento, encarar isso de maneira muito, muito responsável, ela já está exposta. Então, de cara, a empresa precisa ter uma política muito bem redigida e muito bem treinada para o caso do vazamento de dados, com as pessoas que vão ser responsáveis por liderar as medidas de consequência, muito bem treinadas, muito bem orientadas, sabendo muito bem o que está escrito na política. É quase um comitê de crise, né? Ou seja, ações para no caso de uma crise. Exatamente. É um comitê pode-se até determinar na política de vazamento de dados, normalmente é feito, se constituir um comitê de crise. Normalmente, quando a empresa já tem um comitê de compliance ou comitê de LGPD, esse já é o comitê de crise. Tema deles. Já é o comitê de crise. Mas, às vezes, dentro da empresa, dependendo do tamanho dela, ela tem até treinamentos de crise. Então, às vezes, isso une uma coisa a outra, e aí se gera um comitê maior ainda e mais preparado para conter essa crise, e é de fato uma crise, né? Não é uma coisa simples, não. E tem que se tomar medidas rápidas e medidas enérgicas para que seja corrigido. Além da gravidade do dado, né, que pode se vazar, é uma coisa muito ruim, né? Um dado pessoal de alguém. Claro. Você está afetando a vida de alguém, tem multas severas, né? Você tem um pouquinho dos valores dessa multa, ela é ligada ao lucro líquido da empresa. Como é que funciona? São multas pesadas, né? Sim, são multas pesadas, são baseadas no faturamento bruto do último ano da empresa, tá? Ela varia, ela tem, dependendo da complexidade do vazamento, né? Dependendo da importância dele, né? Claro que um vazamento de um dado de uma empresa pequena não vai ser a mesma coisa de uma empresa de telecomunicações, né? Então, isso varia muito, mas recentemente a gente teve pela primeira vez um auto de infração de uma empresa pequena, né? Então, isso é importante falar, porque para as pessoas não ficarem com essa falsa impressão de que LGPD é um assunto para grandes empresas. Exato. Então já tem empresa pequena já teve a primeira sendo punidas. É claro que a NPD ela tem ainda um problema de orçamento, né? Claro. Ela ainda está se preparando para fazer um trabalho bem feito de fiscalização e de punição. Então ainda não se chegou Claro, está em evolução. Está em evolução, exatamente. E ainda está muito longe do ideal. Mas já mostra que eles vão trabalhar principalmente conforme demanda, né? Hoje na NPD,
você tem lá na página do gov.br, da NPD, dentro do site da presidência, né, do Poder Executivo, um link para fazer denúncia. Então aqui a gente já pode, se a gente tem alguma informação, a gente pode entrar lá, tem um canal de denúncia. Já pode denunciar um dado que está algo, vazando de uma empresa menor, pequena, média, grande, qualquer que seja. Legal, e aí eles vão começar a investigação deles, que é a gente fazer uma fiscalização. No começo sempre de um órgão assim, que tem pouco orçamento, ela tem que ir conforme demanda, né, Gustavo? Ela não vai fiscalizar as empresas que ainda não apresentaram um problema. Elas vão lá na certa, né? Fiquei sabendo que essa empresa tem um problema, ela vai lá e vai fiscalizar. É um tema novo, né? Às vezes querer abraçar o mundo. Exatamente. De início não dá. Não dá. E ele tem uma limitação hoje em dia de pessoal, uma limitação de orçamento, enfim, isso está se desenvolvendo. Mas daqui a pouco a gente tem que estar preparado para que seja uma agência atuante que encare de forma enérgica. Perfeito. E muito bom saber que está caminhando para esse lado. Né? Sim. Diogo, falamos de tanto assunto, né? Nos estendemos aí bastante. Tem alguma coisa que esquecemos que você queria citar? Não, os assuntos são... esses dois assuntos têm uma... Infinito. A gente pode falar de uma série de coisas, mas eu acho que para o que a gente estava disposto a fazer aqui, que é chamar a atenção, que é da importância dos assuntos e tal, e mostrar um pouquinho dentro do mundo corporativo, dos tamanhos das empresas, eu acho que é isso. Tá? Agora, claro, eu poderia contar aqui com o desenvolvimento histórico da LGPD na Europa, que veio no Brasil, e o caso, sei lá, por exemplo, o caso da Cambridge Analytics, né? Que foi um divisor de águas, né? Que foi a empresa que trabalhava com o Facebook e que pegou os dados de uma série de quase 60 milhões de usuários do Facebook e utilizou esses dados sem consentimento das pessoas para fins eleitorais. Né? Então, aquilo ali foi um divisor de águas, porque ali se tornou uma questão que não se dava mais para aguentar, não se dava para tratar de maneira tolerável. E até né, o CEO do Facebook foi chamado. Isso aqui daria até para a gente ficar no drive um novo episódio desse case ou outros, né? Vamos ficar atentos. Agora, isso me traz uma outra lembrança. Por exemplo, você falou que a gente tem que estar preparado para não só estar correto, agir de forma correta, mas também parecer correto. A gente tem que também guardar as evidências para se defender. E muitas vezes essas evidências, né, de o que você está tomando de medidas dentro da empresa em relação a esses assuntos, elas fazem parte da sua defesa, né? E muitas vezes vai diminuir a sua condenação. Então, por exemplo, o JP Morgan, que é um banco americano, lá atrás eles tiveram assim, eles conseguiram demonstrar tanto que treinaram a empresa, tá? Para as questões no caso de compliance, eles mostraram os treinamentos, demonstraram os descansos de tela, demonstraram quantas vezes chamavam atenção para as políticas e tal, que o judiciário americano acabou afastando a responsabilidade da empresa para manter só a responsabilidade com os funcionários. Os funcionários que fizeram a infração. Que de fato cometeram a infração. Ou seja, você ir guardando. Isso, exatamente. Né, salvando essas ações corretas suas. Né? A gente sabe que as empresas elas sobrevivem com o comportamento dos seus empregados. Né? Mas se você toma as medidas corretas, de maneira responsável, você pode minimizar ou até afastar sua responsabilidade. Isso aí. Muito legal, ou seja, falamos em prevenção de novo, né? Prevenção de acidente, prevenção de vazamento de dados, prevenções de ações incorretas relacionadas a comportamentos. E se você mostra que você toma cuidado com essas prevenções, isso, se acontecer, minimiza possíveis penalidades. Né? Perfeito, é exatamente isso. Diogo, muito bom, queria agradecer. Vamos tomar liberdade de colocar aqui talvez seu LinkedIn, seus contatos, porque com certeza aqui entre
Quem está assistindo aqui o episódio pode ter dúvidas, pode querer conversar sobre algum tema com você. Eu acho que vai direto em você, que você é quem entende do assunto. A Data Life é só uma ponte, e a nossa parceria aí vai em frente, diversas frentes, né? E vamos em frente. Estou à disposição completa do pessoal, de vocês. A gente já fez tanta coisa junto, ainda vai fazer muita coisa. Com certeza. E obrigado pela oportunidade. Nada, eu que agradeço. E vamos em frente. Tá certo. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Esse foi o segundo episódio. E em breve teremos outros temas super interessantes para o mundo corporativo, de startups, inovação, empreendedorismo. E conte com a gente. Se tiver sugestões, envie aqui nos nossos canais para a gente abordar outros temas jurídicos ou não. Tá bom? Muito obrigado.